processo civil, ainda dentro do cumprimento de sentença. Vamos falar agora do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Então já foi reconhecida essa exigibilidade. Agora estamos na fase do cumprimento de sentença. E no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, provar que fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, primeiro, está falando que tanto tanto por sentença, né? Sentença que condena o pagamento de prestação alimentícia, como também de decisão interlocutória. Segundo ponto, a requerimento do exequente, tá? O juiz, a requerimento do exequente, não está falando de ofício. Mandará intimar o executado pessoalmente, tá? Até porque não adianta citar o advogado, porque quem vai pagar não é advogado. Então, cita pessoa, tá? Para que ele pague esse débito em 3 dias. Então, ele tem 3 coisas que ele pode fazer, né, nesses 3 dias. Dentro de 3 dias, ele pode pagar o débito, ele pode provar que já o fez, tá? Ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. São as 3 coisas que ele pode alegar no prazo de 3 dias. Caso o executado no referido prazo no caput não efetue o pagamento, que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar, aplicando-se no que couber disposto no artigo 517. Então, o juiz vai protestar. Somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Então, somente a comprovação de fato da impossibilidade absoluta. Estar desempregado é impossibilidade absoluta? Nem sempre. É uma comprovação de um fato que gera impossibilidade absoluta, não a mera impossibilidade, né? Se o executado não além de primeiro, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, ele vai ser preso por 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, tá? Regime fechado. Porém, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. O cumprimento, ou seja, não é porque ele tá sendo preso que ele vai justificá-lo da dívida. Não, a dívida continua. Tanto as prestações que já venceram quanto as vincendas, as que ainda vão vencer. Pagas a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Independente, mas ele foi expedida a ordem de prisão dele de 3 meses, mas se ele pagou, pode ser solto, tá? O juiz suspende o cumprimento da autorização civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então tem que ter pelo menos 3, não é uma ou duas ele já vai preso, tá? Tem que ter pelo menos 3. 3 prestações anteriormente ao ajuizamento da execução, tá? Na parte da execução. E as que se vencerem no curso do processo. Continuando, parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto nesse livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação pode o cumprimento da sentença ou decisão desde logo,
Opção dele, do exequente, de quem quer receber. Tá nos termos do disposto e tal. Caso em que não será admissível a prisão do executado. Nesse caso, não, ele pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo e não vai ser admissível a prisão do executado. Exatamente porque ele não quer que o executado seja preso, né? E recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeitos suspensivos levemente a importância da prestação. Ou seja, mesmo que tenha uma penhora de dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta, não impede que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Ele vai ter que continuar pagando, independente de ter penhora ou não. Além das opções previstas no artigo 56, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Pode que o cumprimento de sentença ou decisão seja feito no domicílio, no juízo do seu domicílio, tá? Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, pagamento da importância da prestação alimentícia, tá? Então, quando ele for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, tá bom? O empregado sujeito à legislação do trabalho, também trabalhador comum, né? O exequente, tá? Desconta em folha, direto no salário, né? Ao, ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade à empresa ou ao empregador, determinando sob pena de crime de desobediência o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo de pessoante do executado. A importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado. Ou seja, além de ser debitado aquele que vai vencer, também debitar aquele que ainda não, aquele que já venceu, aquele que está atrasado, tá? De forma parcelada, nos termos do tanto cada parcela devida não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto dos artigos 831 e seguintes. Por título, aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença, se processa em autos apartados, tá? Então, a execução dos alimentos provisórios, como a dos alimentos fixados em sentença, ainda não transitado julgado, se processa em autos apartados. Tá? O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Tá? Então, no caso do parágrafo 1º, a sentença ainda não transitou em julgado. Então, são dois processos correndo. Em autos, se processa em autos apartados. Tá? Separativo, aí é só continuação do processo. Aí corre no mesmo processo. Verificada a conduta procrastinatória do executado, está enrolando, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Isso é sério, hein?
O juiz deverá, se for o caso, de crime de abandono material. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Por imóveis ou por dinheiros reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação, tal a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública, aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e constituir-se em patrimônio de afetação. Tá? Então, se ele tivesse esses patrimônios, né, aplicações financeiras, imóveis, direitos reais sobre imóveis, e ele tiver devendo bem, nesse caso aqui, vai ser inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado. O juiz poderá substituir a constituição do caput em pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Houve, no caso, uma modificação, tá? Mesmo que tenha transitado em julgado, tá? Se sobrevier modificação nas condições econômicas, aí a parte vai poder requerer redução ou aumento da prestação. A prestação alimentícia pode ser fixada tomando por base o salário mínimo. Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Então, nesse caso, filho virou, tá, liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas nos termos da lei, né, de não faz faculdade, etc. Aí cessou, de alguma maneira cessou, não importa qual maneira, findou a obrigação de prestar alimentos.